no coração do bairro de La Boca, em Buenos Aires, nasce em 25 de maio de 1901 um dos clubes mais emblemáticos da história do futebol mundial, o Clube Atlético River Plate. O nome curioso, em inglês, foi inspirado nos contêineres do porto local, que tinham estampado The River Plate, uma referência ao Rio da Prata. Jovens de origem humilde, apaixonados pelo futebol trazido por imigrantes britânicos, decidiram se unir para formar um time que levasse essa paixão além dos campos improvisados. A fusão de dois clubes amadores locais, Santa Rosa e La Rosales, deu origem ao River. No início, sem sede fixa, os treinos aconteciam em terrenos baldios ou nas margens do rio. O primeiro uniforme? Uma camisa branca atravessada por uma faixa diagonal vermelha era um símbolo que viria a se tornar lendário. Em 1901, River ainda não disputava campeonatos oficiais, mas já despertava atenção pela organização e entusiasmo de seus jovens jogadores. Era o começo de uma jornada que levaria o Clube da Lama de La Boca à glória internacional. River Plate em 1901 era só um sonho. Mas um sonho que estava apenas começando a ganhar forma, e que, ao longo do tempo, se tornaria uma paixão eterna. Em 1902, o recém-fundado River Plate ainda era um pequeno clube de bairro, sem grandes recursos, mas já dava os primeiros passos firmes para se organizar como uma verdadeira equipe de futebol. Sem estádio próprio, o time treinava em terrenos emprestados na região de Dársena Sud, próximo ao porto de La Boca. Os treinos eram marcados por improviso, garra e a paixão dos jovens jogadores que dividiam o tempo entre o trabalho e a bola. O clube ainda não disputava competições oficiais da AFA, a Associação do Futebol Argentino, mas começava a se destacar em amistosos locais contra outros times da região, como o Barracas e o Retiro. River chamava atenção não só pelo nome diferente, mas também pela disciplina e organização dentro de campo. Nesse período, River também passou a consolidar a faixa diagonal vermelha como marca registrada, supostamente inspirada em uma fita de carnaval que cruzava a camisa branca. Nascia ali o símbolo eterno do clube. 1902 não trouxe títulos nem glórias, mas foi um ano de base, de identidade e de união. Um ano em que o River começava a deixar de ser apenas um grupo de amigos, para se tornar uma instituição. O River Plate ainda era pequeno, mas sua alma já era gigante. Em 1903, o River Plate dava mais um passo importante em sua caminhada rumo à grandeza. Ainda sem um campo próprio, o clube seguia disputando amistosos nos arredores de La Boca, mas algo essencial estava prestes a mudar e River se preparava para entrar oficialmente no cenário do futebol argentino. Foi nesse ano que River solicitou sua filiação à Associación del Fútbol Argentino, um passo fundamental para começar a disputar campeonatos organizados. Embora a estreia oficial ainda fosse aguardar um pouco mais, os dirigentes já trabalhavam com seriedade, e estatuto, reuniões e estrutura começavam a surgir. Ao mesmo tempo, o clube passou a se fortalecer nos bairros vizinhos, conquistando torcedores e atraindo novos talentos. A paixão pelo futebol crescia em Buenos Aires, e o River crescia com ela. Apesar das dificuldades, como a falta de recursos e o amadorismo, os jogos amistosos de 1903 já mostravam um time competitivo, vibrante e orgulhoso de carregar a camisa branca com a faixa vermelha. O River ainda era pequeno no papel, mas dentro de campo, já começava a mostrar sua alma gigante. 1903 foi um ano de transição, entre a improvisação e o projeto. Entre a paixão e o planejamento. O River estava se preparando. O gigante ainda não acordara, mas já começava a sonhar com a glória. Em 1904, o River Plate alcançava um marco decisivo. Pela primeira vez, o clube foi aceito oficialmente na Associación del Fútbol Argentino. Era a entrada no mundo das competições formais, onde os sonhos começavam a ganhar contornos reais. O River foi inscrito na segunda divisão, a divisão de acesso da época. Sem estádio próprio, jogava onde podia, em terrenos improvisados, gramados esburacados, mas com alma e vontade de sobra. O elenco era formado por jovens trabalhadores e estudantes da região. Os treinos, muitas vezes à noite, sob pouca luz. Mas a camisa branca com a faixa vermelha já começava a impor respeito nos campos da cidade. Em campo, o desempenho foi modesto, era um time em formação, ganhando experiência. Mas fora dele, 1904 foi o ano em que o River se oficializou, se organizou e passou a ser visto como um clube sério e promissor. Mais do que resultados, 1904 trouxe estrutura. Trouxe reconhecimento. Trouxe pertencimento. O River Plate deixava de ser um grupo de amigos apaixonados pelo futebol e se tornava parte da elite organizacional do esporte argentino. O sonho agora tinha endereço, calendário e adversários. O gigante ainda estava nascendo, mas seus passos já ecoavam por toda Buenos Aires.
O ano de 1905 marcou o início da trajetória competitiva do River Plate dentro das 4 linhas da segunda divisão oficial da Associación del Fútbol Argentino. Pela primeira vez, o clube disputaria um campeonato completo, com calendário, tabela e ambições. O desempenho ainda era modesto, como era de se esperar para um time jovem. Mas o River começou a mostrar sua força contra adversários mais experientes. Os jogos eram duros, físicos, e muitas vezes jogados em campos sem alambrados, rodeados apenas por torcedores apaixonados. Não havia centro de treinamento, nem técnico profissional. Mas havia paixão, raça e organização. O River foi moldando seu estilo, um ofensivo, vibrante, com alma de ataque. Em paralelo, o clube começava a crescer fora de campo, conquistava novos sócios, fortalecia sua estrutura interna e sonhava com um campo próprio. La Boca, seu berço, era pequena para o tamanho dos sonhos que começavam a surgir. 1905 foi mais um passo. Um ano de aprendizado, de suor e de humildade. Ainda longe dos títulos, mas cada vez mais próximo da identidade vencedora que o clube carregaria para sempre. O River Plate ainda estava nos seus primeiros capítulos. Mas a história já começava a ganhar corpo, alma e camisa. Em 1906, o River Plate já não era mais apenas uma promessa. Era um clube em evolução, que começava a despertar respeito entre os adversários da segunda divisão argentina. Com mais experiência em campo, o time mostrava um futebol mais coeso, com organização tática e uma paixão que transbordava em cada jogo. Os amistosos continuavam, mas o foco agora era claro em subir para a primeira divisão. A diretoria seguia firme, organizando o clube, buscando novos sócios e consolidando sua reputação. Nesse ano, River passou a utilizar com mais frequência um campo alugado no bairro de Sarandi, fora de La Boca, um sinal de que o clube começava a buscar novas fronteiras. O desempenho no campeonato ainda não levou ao acesso, mas a campanha foi sólida. A cada rodada, o River mostrava que estava se preparando não só para vencer, mas para permanecer entre os grandes. 1906 foi o ano em que o River deixou de ser coadjuvante. Já não era apenas mais um clube entre tantos, era um projeto de potência, com alma, disciplina e ambição. O sonho da primeira divisão ainda não se realizava. Mas o River já caminhava a passos largos para o lugar onde sempre soube que pertencia, no topo. O ano de 1907 foi mais um passo firme na caminhada do River Plate rumo ao protagonismo no futebol argentino. Ainda na segunda divisão, o clube já era visto com respeito e certa admiração por sua estrutura e regularidade. Dentro de campo, o River começava a mostrar consistência. O time acumulava vitórias importantes, com um jogo coletivo e técnico, deixando claro que o acesso à primeira divisão não era mais uma utopia, mas uma meta palpável. Fora das 4 linhas, o clube continuava a crescer. O número de sócios aumentava, a diretoria trabalhava com seriedade e o nome River Plate ganhava destaque nas conversas de bairro, nos jornais esportivos e entre os adversários. La Boca ainda era o lar, mas o clube já sentia que precisava de espaço para crescer. Os dirigentes iniciaram conversas para buscar um campo mais estável e melhor estruturado, vislumbrando um futuro entre os grandes. Em 1907, o River ainda não conquistava taças, mas construía alicerces em técnicos, administrativos e emocionais. Era um clube que jogava por amor, mas já sonhava com a eternidade. O River Plate seguia sua marcha. A primeira divisão estava cada vez mais perto, e o futebol argentino se preparava para testemunhar o nascimento de uma lenda. 1908, o ano em que o sonho virou realidade. Depois de 7 anos de fundação, de lutas, barro, jogos em terrenos improvisados e muito sacrifício, o River Plate finalmente conquistava o acesso à primeira divisão do futebol argentino. A campanha foi consistente, com vitórias marcantes e atuações seguras. No momento decisivo, o River superou o Racing Clube, então uma força emergente, e garantiu sua vaga entre os grandes. Não era apenas uma promoção. Era o início de uma nova era. O River deixava de ser promessa para se tornar realidade competitiva, um clube respeitado, admirado e agora integrante da elite. Fora de campo, a diretoria comemorava o feito histórico com os pés no chão, mas os olhos no futuro. Havia muito a construir, em estrutura, sede, estádio. Mas naquele momento, tudo era possível. 1908 foi o primeiro grande grito de conquista. O River, fundado por jovens operários e estudantes, agora era um clube de primeira. Um símbolo de superação e ambição. A história entrava em um novo capítulo. E o futebol argentino ganhava um protagonista que jamais sairia de cena. Em 1909, o River Plate estreava, enfim, na primeira divisão da Argentina.
Era o início de uma nova fase. Agora, os adversários não eram mais clubes amadores de bairro, mas as maiores potências do futebol nacional. A estreia foi contra o Argentino de Quilmes, fora de casa. E o River mostrou a que veio e venceu por 4-3, em uma partida emocionante e cheia de reviravoltas. Era o primeiro grito de gol do River na elite. Ao longo do campeonato, o River alternou bons jogos e derrotas duras. A primeira divisão era exigente. Mas mesmo sem brigar por título, o clube se manteve com dignidade e terminou em uma sólida quinta colocação, com 9 vitórias em 18 jogos. Na bola, o River aprendia. Fora de campo, o clube crescia, novos sócios, maior visibilidade na imprensa, e o respeito dos adversários. 1909 não foi um ano de troféus, mas foi um ano fundacional. River já não era um visitante na elite, era parte dela. Com camisa, identidade e uma torcida que começava a sonhar alto. A caminhada seria longa, mas o primeiro passo na elite foi dado com coragem. E a Argentina começava a entender, o River veio para ficar. Em 1910, o centenário da Revolução de Maio marcava um momento de orgulho nacional, e o River Plate, em seu segundo ano na elite, também vivia um período de afirmação e identidade. Com mais entrosamento, o River enfrentou gigantes como o Alumni, Belgrano antes de Cristo e Estudiantes de La Plata com postura competitiva. O clube ainda não brigava pelo título, mas mantinha-se sólido no meio da tabela. Naquele ano, o time terminou o campeonato em sexto lugar, com campanha equilibrada. Mas o resultado mais importante estava fora dos números e era o respeito conquistado em campo. Ninguém mais via o River como novato. Era um clube de primeira, de fato e de direito. Enquanto isso, a diretoria seguia o trabalho silencioso e estratégico. Buscava um local fixo para os jogos e sonhava com um estádio próprio, digno do crescimento do clube. A paixão crescia, e o número de sócios também. 1910 foi o ano em que o River aprendeu a manter o equilíbrio entre o passado humilde e o futuro grandioso. Era a construção paciente de uma identidade vencedora. O River Plate seguia firme, jogando com alma, crescendo com dignidade, e escrevendo, dia após dia, sua história entre os grandes da Argentina.